Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos abordar um assunto simples. Nós vamos falar de proporcionalidade inversa e aquelas proporcionalidades que elas não são proporção, mas elas estão dentro da proporção. Tudo bem? Então é uma coisa simples. Vamos aos slides. Olha só, eu deixei bem escrito no que está se referindo aí, tá? Então, eu vou fazer a leitura, mas também mostrar o gráfico, quando ela é inversa e quando ela não é proporcional, tudo bem? Então, vamos lá. Proporcionalidade inversa. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, ou seja, dobrando uma grandeza, a correspondente reduz pela metade. Triplicando uma grandeza, a outra reduz a terça parte, tá? Então, isso quer dizer, quando uma vai para um lado, a outra vai para o outro. Tudo bem? E assim por diante. Graficamente, a variação inversamente proporcional de uma grandeza em relação à outra forma o hipérbole, pois temos y igual a k dividido para x, sendo k uma constante. Então, observe aí nesse gráfico que nós temos aí o y e o x, horizontal e vertical. Porém, observe que temos essa declinação, tá? De um lado ela vai subindo e a outra ela vai descendo, cada vez mais. Tudo bem? Então, vamos observar aí uma parte interessante. Quando se aumenta a velocidade, o tempo para concluir um percurso é menor. Da mesma forma, ao diminuir a velocidade, mais tempo será necessário para fazer o mesmo trajeto. Confira a seguir uma aplicação de relação entre essas grandezas. João decidiu contar o tempo que levava indo de casa à escola de bicicleta, com diferentes velocidades. Observe a sequência registrada, tá, que eu botei aí abaixo. Então, observe aí, nós vamos ter essas duas linhas, a linha do tempo e a linha da velocidade. Tudo bem? Então, no tempo, temos aí 2 e a velocidade 30, tá? 4, velocidade 15. 5, velocidade 12 e 1, velocidade 60. Ou seja, observa aí que se eu fosse trabalhar aí, seria por minuto. 2 minutos, minha velocidade ia a 30 por hora. 4 minutos, já baixaria, 15 minutos por hora. 5 minutos, velocidade 12, tá? Metros por hora, ou quilômetros por hora, como pode se falar. E 1 hora seria 60, a minha velocidade. Podemos fazer a seguinte relação com os números das sequências. 2 vezes 30, que é igual a 15 vezes 4, que é igual a 5 vezes 12, que é igual a 1 vezes 60, que é igual a 60. Tudo bem? Então, nesse caso aí, pessoal, é fácil de fazer uma multiplicação. Vamos dar uma olhada. Escrevendo como igualdade de razões, nós vamos ter. Observe aí que nós vamos trabalhar frações inversas, tá? Mas aqui nesse caso está só a demonstração. 2 sobre 1 sobre 30, que é igual a 4 sobre 1 sobre 15, que é igual a 5 sobre 1 sobre 12, que é igual a 1 sobre 1 sobre 60. Então, aí nós temos a igualdade de razões, tá? Razões inversas. Nesse exemplo, a sequência de tempo 2, 4, 5 e 1 é inversamente proporcional à velocidade média pedalando. Tudo bem? Então, observem bem, ela é inversamente.
Por quê? Nós temos aí 30, 15, 12 e 60. E é constantemente de proporcionalidade, tá? Então nós temos aí que observar sempre o que vai e o que volta. O que dá certo no primeiro momento e o que vai baixando. Um exemplo clássico. Você vai fazer uma viagem de uns 10 quilômetros. Quando você sai normalmente numa velocidade, você já sai com aquele gás, né, correndo bastante, numa bicicleta. Poxa, é legal, olha aí, ó, 10 minutos eu fiz tantos metros. Mas com o passar do tempo, o seu cansaço vai batendo, vai gastando, porém aquela velocidade vai diminuindo, mas o percurso é o mesmo, tá? Então, quando a gente fala inversamente proporcional, a gente vê o início, a metade e o final. Vamos supor desse jeito. Então, é uma comparação, tudo bem? Então, nós temos aí medidas diferentes de velocidade. Então, vamos aqui dar uma olhada em alguma coisa. O cálculo de grandeza é inversamente proporcional com regra de 3. Então, olha aí. No exemplo do João, indo de casa à escola de bicicleta, nós vamos ver aí que a maior velocidade é igual ao menor tempo, tá? A maior velocidade é igual ao menor tempo. É o que a gente fala. Quando tu sai de casa com aquela velocidade, aquela força, aquele gás, então você chega numa velocidade tranquilo, mas você puxa com tem valor. Mas, tá? E aí o tempo é legal, é curto. Em 5 minutos você faz tantos metros. Mas quando você começa a cansar, em 10 minutos, aí começa a mudar. Então, esse é o exemplo da grandeza inversamente proporcional. Tudo bem? Às vezes a gente olha o início, a metade e o final. Vai sair na redução. Então, andando a 30 metros por segundo, João demora 2 minutos para chegar à escola. E se ele andar, olha aí, se andar a 12 metros por segundo, quanto tempo ele levará para completar o percurso? Então, observe bem. Nesse caso aí, nós vamos trabalhar uma regra de 3. Tudo bem? Então, vamos trabalhar aí metros por segundo e minutos. Então, aí eu tenho duas situações. Metros por segundo, eu vou colocar 30 metros por segundo sobre 12 metros por segundo, que é igual a 2 minutos sobre x, porque esse x aí é o tempo que eu quero saber. Como está, tá? Como se trata de grandeza, tá? Inversa, devemos inverter uma razão, certo? Então vai ficar 12x é igual a 2 vezes 30, ou seja, 2 vezes 30. 12x é igual a 60. Isola o x, vai ficar x é igual a 60 dividido para 12. X é igual a 5. Como vimos na tabela do exemplo, se João diminui a velocidade para 12 metros por segundo, ele aumenta o tempo para 5 minutos. Tudo bem? Então aí, agora nós vamos ver grandezas não proporcionais. Olha só, as grandezas não proporcionais, elas são muito clássicas e fáceis de ser entendidas, tá? Eu deixei ela bem escrita para que vocês, se tiverem alguma dúvida, olhar bem como é que se faz. Então vamos lá. Um bom exemplo para grandezas não proporcionais é a relação peso e altura. É evidente que uma grandeza não depende da outra, pois existem milhares de pessoas com determinada altura e pesos diferentes. Vejamos um exemplo bem simples. Se uma vassoura custa R$7, obviamente, tá? 2 vassouras vai custar R$14, certo?
Então, podemos ver agora um outro exemplo. 3 litros de leite custam R$ 12. Mas a mesma mercadoria e a mesma quantidade em outro lugar custa R$ 11. Opa, vamos ver esse negócio aí. Presta bem atenção. 3 litros de leite custam R$ 12, certo? Então vamos dizer um mercado X, ele custa R$ 12. Mas a mesma mercadoria e a mesma quantidade em outro lugar, ou seja, em outro mercado, custa R$ 11. Observe aí, ó, que as grandezas não são proporcionais, ou seja, o valor tem diferença. É os mesmos 3 litros, tudo bem? Só que tem variedade. Então, observe que aí, tá, houve um rompimento de quebra de padrão. Por quê? A venda era de R$ 12 e houve aí uma quebra, tá? Diminuiu. Não é o mesmo valor. Tem uma diferença. Ou seja, a gente vai ter que ver o tipo de sequência que a gente está trabalhando, está olhando, tá? O valor das mercadorias nem sempre, tá, respeita a proporcionalidade dos matemáticos ou da matemática formal ou científica. Lembrando que a proporcionalidade não é respeitada quando se faz compra de grande quantidade. Ou seja, então vejamos aqui, quando você vai no mercado, você compra vários produtos, lá eles têm seus preços, mas se você vai no outro, pode ser a mesma mercadoria, só que outro preço. E quando você compra em grande quantidade, por exemplo, o litro de leite, os 3 litros de leite está R$ 12. Mas se você comprar 50 litros de leite e o dono fizer uma promoção para você, fizer um desconto, e aí? Dá uma quebra, né? Então, a proporcionalidade, ela não vai ser igual. A matemática aí, ela não é formal. Para ser formal, ela teria que ter o mesmo valor em todos os lugares, tá? Então, teria que ser exata, mas elas são diferentes, tudo bem? Então, pessoal, pra gente rever, se vocês quiserem rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.